Bora lá, galerinha! Animais pré-históricos que os primeiros humanos viram do canal do Zoológico Extinto. Eu fiquei bastante surpreendido com como o vídeo que eu trouxe do Zoológico Extinto foi bem aqui no canal. E decidi trazer pra vocês aqui mais um vídeo dele. Espero que vocês gostem e se divirtam, acho que é um tema bastante legal. Inclusive, me lembra um vídeo que vai fazer logo um ano, né? Faz um ano aí em dezembro, que foi mais Icebergs Animais Extintos. Quem lembra aí? Um vídeo muito top aí que eu tenho no meu canal 2 lá. Caso você não tenha visto, assista lá qualquer dia desses, aliás. Se puder, deixando o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe na like, se inscreva, se possível, considere se membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, link do nosso servidor do Discord e do meu canal 2 estão aí na descrição também. Entre lá que tenho certeza que você vai curtir, tá bom? E vambora pra esse vídeo aí sem muitas delongas que estou empolgado. Se você condensasse toda a história da vida em um único dia de 24 horas, então os humanos modernos, ou seja, o Homo sapiens, teriam surgido há menos de 8 segundos. Em outras palavras, nós não somos tão antigos assim. E ainda assim, nesses poucos segundos mas a Terra não tem 5.000 anos? que representam cerca de 350 mil anos da nossa existência, a Terra mudou. Em alguns aspectos, não mudou muito, mas em outros, mudou de forma impressionante. E se de alguma forma você fosse enviado de volta ao momento em que os humanos surgiram pela primeira vez, veria muita coisa estranha. Que é isso, cara? A preguiça gigante tá fazendo um Chico Bioca ali, cara? Mas o que exatamente você veria? Naquela época, o Homo sapiens estava restrito à África continental e permaneceu ali por bastante tempo, sem se deslocar muito, até que pessoas anatomicamente modernas finalmente se dispersaram cerca de 70 mil anos atrás. Ou pelo menos, essa é a dispersão cujos descendentes sobreviveram para povoar o mundo. Durante esse longo período de permanência dentro da África, nossos ancestrais teriam encontrado uma grande variedade de biomas. E mais importante, animais que, feliz ou infelizmente, dependendo de como você vê a questão... Todos infelizmente, né, cara? Não tem essa aí de... Nenhum desses animais seria páreo pro ser humano moderno com uma K-47, né, cara? Então é óbvio que triste que esses animais não existem mais, né, cara? Deveriam ser animais incríveis. Já não respiram nem caminham mais sobre a face da Terra. De imediato, você pode estar imaginando coisas como tigres dente de sabre, estegodontes de aparência maluca e outros animais estranhos do Pleistoceno. Cara, que animal fantástico. Me lembra o Prehistoric Planet, que eu não assisti ainda a terceira temporada, que se passa na Era do Gelo, né, cara? Eu tenho que assistir qualquer hora. Ou da chamada Era do Gelo. E embora criaturas assim realmente tenham existido em outras partes do mundo, não eram elas que os primeiros humanos modernos viam. Na verdade, muitos dos animais icônicos que associamos essas imagens são da série, a pré-história recente, né? Ou nunca viveram na África, ou já tinham desaparecido completamente do continente quando evoluímos. Em vez disso, a África seguiu um caminho bem diferente em comparação com outras regiões. Ali, os animais hoje extintos tendiam a se parecer bastante com aqueles que ainda existem, apenas com algo errado neles. Um ótimo exemplo disso é o Paleoloxodon. Além das saliências ósseas bem visíveis no topo do crânio, esse elefante extinto parecia muito com os elefantes atuais, especialmente se visto de longe. Mas ao se aproximar, ficava claro que suas proporções estavam todas fora do padrão, porque esse mamífero era um gigante. Atualmente, ele é considerado o maior mamífero que já caminhou sobre a Terra. Caramba. E ao mesmo... Não, calma lá, né? Não tem aquele parente dos rinocerontes lá que é grandão pra caramba também? Esqueci o nome dele, tempo, também é considerado o menor elefante que já existiu. E como isso é possível? Bem, existiam várias espécies pertencentes a esse gênero, que variavam enormemente em tamanho. A maioria delas foi extinta até o final do Pleistoceno. Enquanto isso, a maior parte das espécies que ainda restavam era encontrada fora da África, deixando apenas uma espécie que os primeiros humanos modernos chegaram a testemunhar, o Paleoloxodon jolensis. Essa espécie, com cerca de 130 mil anos, não era o maior Paleoloxodon, mas definitivamente estava entre os maiores. É provável que tenha sido um descendente direto do segundo maior membro do grupo, o Paleoloxodon rex. E com base nos poucos restos que temos, tudo indica que o jolensis era bastante semelhante em tamanho ao seu antecessor. Algo impressionante, considerando que o rex foi recentemente estimado em 4,2 metros de altura nos ombros, né, cara? ou cerca uma parada que é bastante interessante. Eu não sei se é o caso disso, mas, por exemplo, aqui vocês estão vendo o osso do bicho. Eu tô ligado que, por exemplo, aquele Gigantopithecus, que é aquele maior primata que já existiu, os caras têm pouquíssimos fósseis do animal. Tipo assim, tem só, sei lá, uma mandíbula do bicho e algum outro osso. E tudo é estimativa, né? Você faz ali uma espécie de primata que parece com um orangotango, né? Porque provavelmente ele era o parente mais próximo do Gigantopithecus ali, né? E ele é, tipo assim, o resto é só uma estimativa, mas pode ser que, sei lá, fosse um bicho com... É óbvio que
probabilisticamente falando, ele era, provavelmente era do jeito que a ciência diz, mas sei lá, ele pode ser que ele tinha uma cabeça gigante e um corpo pequeno, sabe? Sei, tem coisas que não dá muito pra você mensurar ainda, né? Muito a se 13,9 descobrir, pés, né? com peso de 15,3 toneladas. Isso o tornaria literalmente mais pesado do que qualquer terópode já conhecido, e quase 50% maior do que o mais pesado elefante africano da savana já registrado. Quantas vezes? E agora você provavelmente não fica surpreso com o elefante terópode já conhecido, e quase 50% maior do que o mais pesado elefante africano da savana já registrado. E agora você provavelmente não fica surpreso ao saber que esse tamanho também se estendia às presas. Mas mesmo para um elefante de 15 toneladas, elas eram anormalmente enormes. O Paleoloxodon, de modo geral, apresentava a maior proporção entre comprimento das presas e tamanho do corpo entre todos os elefantes conhecidos. Isso resultava em presas tão longas quanto o corpo inteiro de certas espécies de elefantes. Essas presas também eram mais retas do que o normal e ficavam mais próximas do solo, o que permitia aos jolenses atingir facilmente objetos menores e interagir diretamente com o chão. Em algumas situações, ele talvez usasse as presas como uma espécie de pá. E para tornar esse mamífero só um pouco mais ameaçador, aquelas protuberâncias que eu mencionei antes provavelmente tinham a função de aumentar a letalidade das presas. Elas serviam como pontos de ancoragem para vários músculos grandes, responsáveis por sustentar a cabeça. Isso permitia que o animal balançasse suas armas com força e velocidade ferozes. Diante disso, seria de se esperar que qualquer criatura sensata entendesse que não se deve mexer com um elefante gigante turbinado. Ainda assim, pesquisadores acreditam que humanos modernos podem de fato ter caçado esses verdadeiros colossos. Embora não exista uma prova concreta disso, sabemos que outras espécies do gênero Homo na Eurásia eram capazes de caçar e esquartejar regularmente Paleoloxodon de tamanho semelhante, usando lanças como armas. Sem contar que nesse mesmo período, o Homo sapiens já utilizava dardos de arremesso. No entanto, se a caça realmente acontecia, ela provavelmente não era algo rotineiro. Afinal, o Paleoloxodon era o maior animal de todo o continente. Qualquer tentativa envolvia uma enorme quantidade de riscos, sem contar que havia muitos outros animais da megafauna disponíveis, menores e bem menos armados. E embora muitas vezes isso tornasse a caça mais simples, menor nem sempre significava fácil. Basta olhar para o sincero. Isso dá aquela discussão muito grande de se a caça humana foi a maior responsável por essa grande extinção que você teve no final do Pleistoceno, que é basicamente a base do meu vídeo lá do iceberg e dos animais extintos, quase todos os animais são dessa época, né? Que no fim da Era do Gelo você teve tipo 1 milhão de espécies aí que foram extintas, né? Preguiças gigantes e etc, né? Só de preguiça gigante aqui na América do Sul, sei lá, são mais de 10 espécies aí, né, cara, que foram extintas. Eu acho que tem muito a ver com vários fatores. Eu acho que tem animais que mais e menos, tá ligado? Tipo assim, esse Paleoxodon aí, cara, eu acho que a caça humana não é tanto um fator, assim, porque você tem animais tão parecidos com ele que ainda existem, né, nos dias de hoje. Eu não entendo muito bem por que só esse, e não é que existem em grandes, até em pouco população. Os elefantes, até tipo 300 anos atrás, você tem imagem aí dos caras vivendo assim, em manadas gigantescas. Depois dos últimos 300 anos aí que a humanidade realmente caçou esses animais até quase a extinção aí, né, cara, com o surgimento dos equipamentos modernos e tudo mais, né. Mas tem animais que com certeza eu acho que foi mais o ser humano. Por exemplo, as preguiças gigantes eu acho que foi muito mais o ser humano, porque era um animal que provavelmente, eu acho que por mais que a galera fala que não, deveria ser um animal perigoso, provavelmente era um animal super lento, assim como o tatu gigante, né, o Glyptodonte também era um animal super lento, que provavelmente era uma presa fácil com os seres humanos com armas. Eles eram muito bem protegidos para sua região, para os animais da sua região, mas para o ser humano podia ali simplesmente, em vez de ignorar toda aquela coraça tatu e dar só uma no pescoço, não tinha muito o que fazer, né, cara? Ceros anticos, conhecido popularmente como búfalo gigante. Apesar de ser várias vezes menor que o Paleoloxodon, esse bovídeo extinto ainda era uma verdadeira ameaça. Na verdade, ele era o maior bovídeo que já viveu na África. Os adultos mediam cerca de 3 metros de comprimento, ou 10 pés, e atingiam 1,85 m de altura na cernilha, cerca de 6,1 pés, o que os tornava mais altos do que a maioria... Mas assim, também, eu não sofro muito pra... Vocês sabem que eu fico um pouco triste, acho que muita gente que estuda essas paradas de extinção aí, muita gente que não tá começando a ver sobre esses animais florestinhos fica um pouco chateado, mas eu não fico tão chateado com esses animais, eu fico mais chateado com preguiça gigante, o próprio... aquele lobo da Tasmânia lá, um dos que eu fico mais triste, que, pô, o bicho existia até 100 anos atrás e era um bicho super diferente. Agora, querendo ou não, cara, esse Paleoxodon aí era pô, tá, ele foi extinto, que pena, né, mas
sinceramente, também era só um elefante maior, né, Dos cara? alces. Eles também eram Igual esse completamente búfalo, envolvidos uma vaca, por né, músculos cara? densos e possuíam ossos robustos, o que lhes conferia um peso considerável, com machos maiores ultrapassando Mas tem uma espécie de bovino que tem um chifrão desses ainda, não sei qual que é. 2,2 toneladas, um valor semelhante ao peso de um rinoceronte branco, o maior rinoceronte vivo atualmente. E ao fazer essa comparação, é preciso lembrar que os rinocerontes possuíam uma pele praticamente blindada, o que contribui para aumentar seu peso. Já os Sincerosanticus era basicamente músculo, osso e, bem, um pouco de queratina. Afinal, esses animais também tinham chifres que fariam muitos rinocerontes passarem vergonha. Cada um projetava-se lateralmente, era levemente curvado e extremamente longo. Desculpa por te chamar de vaca, meu amigo, você realmente era um grande de um corno. Possivelmente ultrapassando 1 metro de comprimento ou cerca de 3 pés cada. Eles lembravam chifres dos búfalos d'água, grupo ao qual essa espécie é intimamente aparentada. Em indivíduos maiores, acredita-se que esses chifres podiam alcançar até 3 metros de ponta a ponta, ou cerca de 10 pés, um comprimento equivalente ao de uma cesta de basquete, e maior do que os chifres da maioria dos ceratopsídeos, incluindo alguns que tinham quase 3 vezes o tamanho corporal desse bovídeo. Para sustentar esse porte e um corpo tão massivo, o búfalo gigante provavelmente precisava pastar enormes quantidades de vegetação. Isso, combinado com a presença de grandes manadas, fazia com que esse bovídeo tivesse impactos profundos nos ambientes em que vivia, abrindo verdadeiros corredores na paisagem com seus deslocamentos. Por causa dessa característica, eles teriam sido relativamente fáceis de rastrear, o que abria espaço para que alguns dos predadores mais ousados, talvez os humanos, se aventurassem a caçá-los, muito embora encontrar um desses animais fosse significativamente mais fácil do que matá-lo. Afinal, eles não tinham o menor receio de usar seus chifres, algo que sabemos graças a registros reais. Assim, também, novamente, eu não quero ser chato com o animal, né? Esse chifre aí não parece ser tão... Tipo assim, eu acho que um chifre pra frente é muito mais perigoso do que um chifre pro lado, né? Tipo assim, ele tem que virar assim pra... por nós mesmos. Esses grandes eu acho que é muito mais pra ser bonito lá, pra fêmea, né? Pra esse tipo de seleção, né? Do nheco-nheco do que necessariamente pra briga, né, cara? Tipo assim, pra ferir... alguém que vai... com frequência na arte rupestre espalhada pela África. Devia usar pra lutar também, né? Mas muitas vezes são retratados em meio a combates, normalmente contra outros indivíduos da mesma espécie. A maioria das cenas mostra os animais de frente um para o outro, usando os chifres para remeter contra o oponente. Essas lutas eram tão comuns que os Sincerosanticus detêm o título de animal com maior número de representações de violência na arte pré-histórica. Caramba, que interessante. Isso sugere fortemente que esse bovídeo tinha um temperamento bastante explosivo. E provavelmente ajudava o fato de que ele podia atingir velocidades máximas de cerca de 35 milhas por hora, ou 56 km por hora. Isso significa que qualquer coisa com a qual ele colidisse, talvez com exceção de um Paleoloxodon, simplesmente era atropelada. É claro que apesar dos chifres enormes, do tamanho e da ferocidade, isso não nos impediu de caçá-los. E também não impediu os outros nós. E provavelmente não era um animal, de novo, cara, por mais que pareça um animal um pouco terrível, assim, tal, talvez não fosse um animal que fosse tão difícil de caçar. Provavelmente o ser humano, tipo, pegava um fogo, alguma coisa assim, pra assustar ele, pra ele sair correndo, e ficava correndo atrás dele até ele cansar, né? Muita gente sabe aí que o ser humano é um animal aí que não corre tão rápido, mas que é um dos animais com maior resistência de todos, né? Então, provavelmente ficava correndo atrás dele até ele cansar, tombar no chão e ia lá e só acabava com o negócio, né? Estou falando de outros humanos. Como você provavelmente sabe, várias espécies do gênero Homo já caminharam sobre a Terra. Eu não sou Homo não, que parada é essa de Homo aí? Mas as pessoas tendem a esquecer que a evolução humana não foi uma escada reta. Eu não sou cabeçudo assim não, que parada é essa aqui, em cara? que uma espécie substituía a outra até chegar em nós. Na realidade, eu não sou descendente desses sapiens aí não, cara. Não foi nada disso. O que existiu foi uma sobreposição surpreendente. Eu sou Erectus. Na verdade, não foi nada disso. O que existiu foi uma sobreposição surpreendente entre diferentes espécies. Essa sobreposição atingiu um ponto máximo justamente na época do surgimento dos humanos modernos. Cerca de 300 mil anos atrás, havia 4 espécies de Homo vivendo na África ao mesmo tempo. Não necessariamente nos mesmos lugares, é claro, mas isso significa que poderíamos ter nos deparado com cada uma delas separadamente. Além do Homo sapiens, estavam presentes o Homo naledi, o Homo rhodesiensis e o Homo heidelbergensis, uma diversidade considerável. Nesse período, algumas dessas espécies já existiam havia centenas de milhares de anos. Enquanto isso, nós éramos os recém-chegados.
E embora todas compartilhassem muitas semelhanças conosco, é razoável pensar que algumas fossem vistas como diferentes pelos nossos ancestrais, especialmente o Homo naledi, o mais estranho do grupo. Esse humano arcaico era relativamente primitivo em comparação com os outros. Ele lembrava bastante os australopitecos, hominíneos ainda mais antigos, dos quais o gênero Homo descendeu. Assim como seus antepassados, o naledi tinha grande afinidade com ambientes arbóreos. Seu corpo indicava um estilo de vida mais adaptado às árvores e uma capacidade reduzida de correr de forma eficiente no solo. Eles também eram bem pequenos quando comparados a nós. Na verdade, estão Homo naledi mogado os menores humanos que já existiram e possuíam cérebros proporcionalmente pequenos. Até agora, nenhum tipo de cultura material foi associada a eles, o que pode indicar um nível tecnológico mais limitado, possivelmente insuficiente para competir conosco ou com outras espécies de Homo. Além disso, sua dieta também parecia... Que é bastante curioso, cara, dessa história dos... Tipo assim, tá, por mais que eles não fossem tão inteligentes como o ser humano e tudo mais, por que nenhum outro resistiu até os dias de hoje, né? Eles pareciam ser tipo... Sei lá, por mais que... sei lá, por mais que esse Homo naledi aí não fosse tão esperto, ele era mais esperto do que a maioria dos animais, né? Por que eles não conseguiram pelo menos sobreviver, né? Mesmo que, sei lá, né? Será que o ser humano caçou pouco esses competitiva. caras, né? Ela era composta por alimentos abrasivos, recolhidos diretamente do chão, muitas vezes cobertos de poeira ou terra, algo que se reflete no desgaste intenso observado em seus dentes. Para os humanos modernos, teria sido bastante claro que esses indivíduos eram diferentes, mas uma linha muito mais tênue surgia com os demais, em especial com o Homo heidelbergensis. Enquanto o Homo naledi é conhecido exclusivamente da África do Sul, o heidelbergensis é registrado em vários países africanos. Além disso, ele acabou deixando o continente em determinado momento. No geral, era bastante comparável aos humanos modernos, compartilhando estatura semelhante à nossa e um tamanho de cérebro próximo ao atual. Onde eles realmente diferiam era na parte inferior do corpo. Ali, eram mais parecidos com os neandertais, apresentando tórax largo e uma estrutura corporal robusta. Isso os tornava mais resistentes e provavelmente mais fortes do que nós. Em um confronto direto entre nós e eles, eu já sei em quem apostaria. Eles também possuíam um nível tecnológico equivalente ao nosso. Seus vestígios aparecem frequentemente associados ao uso do fogo, à construção de estruturas, ao uso de lanças, ferramentas de mão e até mesmo a arte. Esses avanços acabaram... Não dá pra dizer, né, cara? Assim, eu não quero usar termos chulos, mas a única explicação, sei lá, dos Neandertais, esses caras terem desaparecido mesmo, cara, é porque esses caras aí, cara, foi um... Quando se encontraram, meu amigo, o Homo sapiens, isso daí, ó, foi uma, né... não sei que termo eu posso usar, foi uma miscigenação, né, por assim dizer, né, cara? Foi uma, né... Uma mistura aí que rolou aí, né, cara, um ninguém de ninguém, né, cara, desligaram a luz ali, pô, porque é a única explicação, que os caras tinham muito conhecimento e não fazia sentido que esses caras aí não teriam capacidade de sobreviver, mesmo nas adversidades até os dias de hoje, enfim... Você até tem evidências disso, né, cara? Mas a pergunta é por que o gene do ser humano foi mais forte, do ser humano do Homo sapiens foi mais forte e meio que foi o que ficou, né? Ocupando diversas regiões da África. Nesse contexto, desfrutavam de uma dieta composta majoritariamente por carne, já que eram especializados na caça de grandes animais. Tecnicamente, isso poderia ter gerado confrontos com Homo sapiens, nos quais a violência talvez tenha ocorrido. No entanto, de forma curiosa, existe a possibilidade de que algumas interações tenham sido resolvidas com palavras e não com agressões. Ou melhor dizendo, com sons. Estudos sobre o osso hioide e o ouvido médio desses hominíneos indicam que eles teoricamente poderiam ter tido uma fala semelhante à humana e que possuíam uma forma inicial de linguagem, o que por sua vez teria facilitado o trabalho em equipe. E de fato, alguns sítios arqueológicos demonstram cooperação avançada. Um deles, no Quênia, contém os restos de mais de 50 indivíduos de Theropithecus oswaldi abatidos e processados, uma evidência clara de que o heidelbergensis levava esse negócio a sério. E esse mesmo negócio provavelmente se estendia ao Homo rhodesiensis, um hominídeo um pouco mais antigo. Ele é conhecido principalmente da Zâmbia e era tão semelhante ao heidelbergensis em termos de estrutura corporal e anatomia craniana que muitas pessoas acreditam que se trate apenas de um sinônimo de heidelbergensis e não de uma espécie distinta. Seja como for, fica claro que esses dois era muito bonito, né? grupos eram inteligentes e bastante semelhantes aos humanos modernos. Isso torna qualquer possível contato entre eles e nós um tema de grande interesse.
No entanto, até o momento, não há evidências diretas... Caraca, o Homo rudolfensis daí, rhodesiensis, tinha largador, cara? de Pô, que interações entre parada. essas populações. Ainda assim, existe pelo menos um estudo que sugere que nós, em certa medida, nos miscigenamos com heidelbergenses na África subsaariana. Na verdade, há pesquisadores que acreditam que eles sejam nossos ancestrais diretos. Porém, é importante mencionar que essa ideia tem recebido bastante contestação a parada é louca. nos últimos anos. Mesmo assim, tecnicamente, ainda é uma possibilidade. Uma possibilidade envolta em mistério. E assim como nossas interações nebulosas com outras espécies do gênero Homo, outra grande área de incerteza envolve talvez a criatura com a aparência de babuíno mais assustadora. Quem resiste a uma rudolfensis, né, gente? Natureza... Bem que isso daí, cara... Cara, pior que... Eu tenho um questionamento sério, cara. Eu tenho um questionamento sério. O ser humano, um Homo sapiens... Se o Neandertal existisse até hoje, um Homo sapiens ficasse com um Homo sapiens ficasse com um Neandertal, seria um crime de zoo? Deixe nos comentários aí essa dúvida. Já produziu o Dinopithecus. Por enquanto, é basicamente uma aposta dizer se esse primata chegou ou não a encontrar o Homo. É um animal diferente do ser humano, né? Na teoria. Homo sapiens. Ele é extremamente raro no registro fóssil. E existe a possibilidade de que já estivesse extinto quando nós surgimos. Ainda assim, era uma criatura tão estranha e intimidadora que vale a pena mencioná-la. Com um nome que literalmente significa macaco terrível, o Dinopithecus era um primata maior do que um homem médio. Alguns espécimes chegavam a pesar cerca de 77 quilos, ou 170 libras. Ele vinha equipado com músculos enganosamente poderosos e possuía um crânio gigantesco, que abrigava caninos ameaçadores, cerca de 20% maiores do que os observados nos maiores babuínos atuais. Até o momento, seus fósseis só são conhecidos... Eu vi um babuíno esses dias no zoológico de da Curitiba. África do Sul e da a bundona vermelha. Acredita-se que levasse um estilo de vida semelhante ao dos babuínos, passando a maior parte do tempo no solo. Em vez de se balançar entre as árvores, vagava pelas paisagens abertas, o que tornaria encontros diretos ainda mais prováveis, caso suas épocas realmente tenham coincidido. No entanto, ao contrário dos babuínos e diferente da maioria de seus parentes próximos... Desculpa aí, gente, mas é duro. A evolução é cruel também com o bicho, né, cara? O bicho é um animal gigante, forte, parrudo, com os dentão ali, pô... Bicho realmente agressivo, mas os caras têm que... Mas aí, a evolução, o Deus, né, cara, só tira o pelo da bunda do bicho, né? Deixa a bunda... A tua maldição, a tua cruz que você vai carregar pra vida é que você vai ter a bunda pelada, né, cara? O Dinopithecus raramente consumia grama ou alimentos típicos da... Vai andar de 4 com a bunda pelada, cara. Pô, em vez disso, se empanturrava de frutas e, ocasionalmente, de carne. Paleontólogos acreditam que ele fosse um alimentador oportunista, provavelmente consumindo mais tecido animal do que a grande maioria dos primatas havia feito até então. Além disso, graças ao seu tamanho e aos caninos impressionantes, alguns pesquisadores especulam que espécies de Homo mais antigas e menores podem ter feito parte desse cardápio ocasional. O único lado positivo aqui é que, graças ao nosso tamanho e à nossa tecnologia, é provável que... Cara, assim, eu não sei se eu posso... Eu não sei se eu posso... É curioso isso, né, cara? É uma paleoarte, né? Então acho que eu posso falar, né, cara? Tipo assim, cara... porque eu não sei até que ponto você falar da aparência de um Homo rudolfensis aí, né, cara? Você tá sendo, sei lá, né, cara... Não sei, cara, o que você vai estar sendo, cara. Só dizendo que essa paleoarte aqui, esse Rudolfensis, tá parecendo aquelas criaturas, aquelas baratas humanoides do Terraformars lá, né, cara? O único lado positivo aqui é que, graças ao nosso tamanho e à nossa tecnologia, é provável que nós estivéssemos fora dessa lista. E, obviamente, eu não desejo nada de ruim aos nossos ancestrais, mas seria curioso se eles realmente tivessem convivido com esse babuíno essencialmente turbinado. Ainda assim, apesar de não ser nem de longe tão perigoso, havia outro animal que combinava com a estranheza do Dinopithecus e que, com certeza, viveu ao nosso lado. O Rhusingorix, também conhecido como Gnu dinossauro. Que é isso, cara? Sim, ele parecia um pouco estranho quando comparado aos artiodáctilos atuais, graças ao pescoço longo e espessado. Mas apenas olhando, você talvez não percebesse o quão bizarro ele realmente era. Para isso, seria preciso usar carinha de tristinho, os ouvidos. Porque embora esse mamífero não se parecesse com um dinossauro, ele certamente soava como um, mais especificamente como um hadrossauro.
Quando foi descoberto, e como é que sabe se ninguém escutou nenhum dos dois? Paleontólogos notaram que dentro do crânio, o Rhusingoryx possuía grandes estruturas nasais em forma de trombeta, algo totalmente diferente de tudo o que se conhece em outros mamíferos, e ao mesmo tempo, assustadoramente semelhante às estruturas encontradas em hadrossauros. Na verdade, esse design é tão único que os pesquisadores não conhecem nenhum outro animal além dos lambeossauríneos que apresente uma anatomia desse tipo. Os cientistas que descreveram essa criatura acreditam que ela tenha desenvolvido esse instrumento por evolução convergente. Isso teria ocorrido devido ao estilo de vida compartilhado com os hadrossauros, já que ambos viviam em grandes manadas e ocupavam áreas relativamente abertas. Nesse contexto, uma forma de comunicação única teria sido extremamente útil. Além disso, tanto os hadrossauros quanto os Rhusingoryx possuíam diretas altamente especializadas e, consequentemente, dentes especializados. Isso pode ter levado de forma indireta ao desenvolvimento de estruturas cranianas únicas, resultando nesses curiosos canais nasais. No caso do Rhusingoryx, acredita-se que ele fosse capaz de produzir sons tão graves, muito abaixo de sua faixa vocal normal, que poderia alcançar o infrassom, uma frequência baixa demais para que os humanos consigam ouvir. Em outras palavras, eles poderiam estar... Então não servia pra nada, então, esse bagulho, cara. Tinha uma trombetona ali que não saía som nenhum no final. Uma disputa vocal intensa e ainda assim tudo pareceria silencioso para nós. É interessante, talvez... né? Porque, tipo assim, ele não fazia barulho que os leões, cara, aí não conseguiam caçar ele, sabe? Esse silêncio tem acabado despertando o nosso apetite. E digo isso porque entre todos os animais mencionados até agora, o Rhusingoryx é o único para o qual existe evidência esquelética direta de predação por Homo sapiens. O grupo encontrado no Quênia apresenta marcas claras de esquartejamento e foi localizado ao lado de ferramentas humanas. Será que a carne era boa, né? A forma como esse grupo morreu sugere que os humanos provavelmente caçavam esse bovídeo do tamanho de um gnu em massa. E há quem especule que tenham sido justamente os humanos os responsáveis finais por levá-lo à extinção. Outro animal que também acabou se juntando à lista dos extintos, mas provavelmente não por causa dos humanos, é um que à primeira vista tem um rosto bastante familiar, o Metridiocorus. Trata-se de um suíno extinto que poderia facilmente ter ocupado o lugar do Pumba em um Rei Leão, já que era superficialmente uma cópia quase exata dos javalis africanos que conhecemos hoje. E de fato, mas e aí? Acredita-se que ele seja um ancestral direto desses animais. A grande diferença, porém, é que esse javali pré-histórico era um verdadeiro trambolho. Em tamanho, os exemplares médios eram tão grandes quanto os maiores javalis africanos atuais, com a maioria medindo cerca de 1,52 m de comprimento, ou aproximadamente 5 pés. Isso já é impressionante, mas onde a coisa realmente fica insana é no peso, porque embora hoje existam javalis que atinjam esse comprimento, o Metridiocorus era extremamente compacto. Tão compacto, na verdade, que uma de suas espécies literalmente recebe o nome Compactus. Indivíduos desse grupo podiam pesar mais do que o dobro de um javali moderno com o mesmo comprimento. Algumas estimativas chegam a sugerir pesos superiores a meia tonelada nos maiores exemplares. Ou seja, basicamente um cavalo, só que com formato de javali. E como você já deve saber, javalis africanos podem ser bastante temperamentais e agressivos, algo que provavelmente também se aplicava a esse suíno antigo. Essa possibilidade não é nada atenuada pelo fato de que o Metridiocorus possui curiosas estruturas que eles têm nos rostos, 4 presas, proporcionalmente mais longas, mais afiadas e mais retas do que as observadas hoje. Isso fazia com que sua cabeça lembrasse quase o Tagomaiser de um estegossauro. Assim como seus parentes atuais, o Metridiocorus provavelmente usava essas presas para diversas funções, incluindo combates. Então, seria melhor manter distância desse sujeito. O que não era tarefa fácil, já que ele estava presente em uma boa parte do continente africano e costumava passar boa parte do tempo ao ar livre, levando um estilo de vida de pastagem constante. E esse animal, assim como os outros que mencionamos, não era o único rosto familiar presente naquela época. Afinal, existiam também muito mais tipos de rinocerontes, zebras e girafas do que vemos hoje. Diferente desse suíno, eles não eram necessariamente monstruosos em tamanho quando comparados aos seus parentes atuais, mas cada um trazia suas próprias particularidades. Por exemplo, existia uma subespécie de zebra que habitava o Saara, um lugar que hoje não possui zebra nenhuma. Também havia uma girafa ligeiramente mais alta do que as Não tinha esse lance do que era o Saara Verde antigamente? Que modernas, tinha, né? Que ainda por cima gostavam de viajar para fora da África de vez em quando, com fósseis conhecidos até mesmo na Turquia.
E talvez o Caramba. mais interessante de todos fosse um rinoceronte peludo, especificamente o Stephanorhinus hemitoecus, mais conhecido como rinoceronte da estepe. Diferente de hoje, esse rinoceronte podia ser encontrado no norte da África há mais de 200 mil anos. Tinha várias espécies de rinoceronte na Europa, na Eurásia, né, cara? Aí realmente passou tudo, né, cara? Não sobrou nada, né, E mano? quando comparado Sobrou nada pro aos beta. rinocerontes atuais, o rinoceronte da estepe preferia Que habitats droga, né, um cara? pouco mais frios. Isso provavelmente levou ao desenvolvimento de uma pelagem rala, que o fazia lembrar vagamente um rinoceronte lanudo, ainda que não fosse tão grande quanto ele, sendo mais comparável ao rinoceronte branco. Apesar do nome, esse rinoceronte Caramba, que isso, não cara? se limitava World às of Warcraft estepes. parece, Ele né, também cara? patrulhava Caramba. florestas e áreas de mata, ambientes onde sabemos que ele entrava em contato frequente com humanos. E como sabemos disso? Bem, de acordo com a explicação de North2, hominíneos caçam megafauna há centenas de milhares de anos. Isso inclui os primeiros humanos modernos. Diversos sítios arqueológicos nos mostraram evidências de caça e esquartejamento desse animal. Entre eles, um conjunto de ferramentas de pedra encontrado na Jordânia, datado Bad de vibes, cerca né, de cara? 250 mil anos atrás. Pode parecer difícil de acreditar que humanos antigos fossem capazes de abater um animal tão grande usando apenas ferramentas simples. Ainda assim, por meio da experimentação, descobri que essas armas eram capazes de muito mais do que você imagina. Dardos simples de madeira conseguem perfurar facilmente órgãos vitais se passarem entre as costelas. Já pontas de pedras são capazes até mesmo de atravessar ossos. Nessa época, Pô, mas essa pele aqui, mas isso aqui é uma simulação de uma pele de um rinoceronte, né? Eu imagino a pele de um rinoceronte seja bem mais pontas grossa, de né? pedras são capazes até mesmo de atravessar ossos. Nessa época, os humanos já haviam desenvolvido ferramentas de pedra sofisticadas, que eram fixadas em lanças e, ao que tudo indica, arremessadas. Com a estratégia certa, essas pessoas teriam sido capazes de derrubar praticamente qualquer animal do seu mundo. Também há evidências de que esse Credo, né, rinoceronte era visto com grande estima e respeito, pelo menos se considerarmos que esses comportamentos possam ser atribuídos aos neandertais. É assim, você não tem muito. É aquilo, cara. Você não tem muito quando culpar os humanos dessa época. Você teria feito mesmo, né, cara? Não tem como você pedir. Pô, os caras tinham que fazer uma conservação do rinoceronte lanudo, né, cara? Tipo assim, cara, você tem que pensar, inclusive, nessa época, até muito tempo depois, os caras não sabiam nem o que era o mundo exatamente, né, cara? Pô, eu vou caçar aqui o rinoceronte mesmo, cara. Eles existem e devem existir. Tipo assim, você não tem a percepção de que isso pode acabar. Você tem aquela visão de que o mundo é tipo Minecraft. Eles dão respawn em algum lugar, tá ligado? O rinoceronte da estepe foi um dos poucos animais que ocasionalmente se tornavam troféu para caçadores neandertais. Ao que tudo indica, seus crânios eram mantidos como prêmios. Curiosamente, apesar de existirem muitas evidências de que esse animal foi caçado, um estudo concluiu que há pouco suporte para a ideia de que seu desaparecimento, ocorrido há cerca de 35 mil anos, esteja diretamente ligado à caça excessiva por humanos. Até porque, cara, é uma coisa que as pessoas não pensam muitas vezes, é que tem animais que convivem com o ser humano por muito tempo antes de serem extintos. Tipo assim, ele foi extinto há 35 mil anos e lá você tinha a presença humana. Faz parecer que o ser humano que caçou ele, pô, foi lá e caçou todos rapidamente e acabou, né? Não é assim, né, cara? Muitas vezes o ser humano chegou ali na região onde ele tava, tipo, há 50 mil anos. E até ele ser extinto foi 15 mil anos de convivência entre humanos e esses animais, né? Sim, como acontece com muitas extinções do Pleistoceno, o assunto segue em debate. Depois desse vídeo, passe lá no canal de North2 para conhecer os animais aterrorizantes que os primeiros nativos já era, americanos né? encontraram, Não vai voltar. as evidências que temos dessas Infelizmente interações não vai e a voltar. A não eficácia ser da que revivam com a ciência, né? Mas não vai ser o mesmo animal. tecnologia de ferramenta de pedra que eles utilizavam. E agora voltamos ao zoológico extinto. De modo geral, muitos dos animais que se extinguiram na África durante o final do Pleistoceno estavam condenados com ou sem a nossa presença. E quando comparada ao resto do mundo, a África conseguiu preservar uma quantidade notável de sua megafauna. Total, Esse é um né? dos principais motivos pelos quais os humanos extintos não chegaram a ver uma quantidade absurda de criaturas realmente bizarras. Porque no final das contas, as mais estranhas ainda estão entre nós. E que continue assim. É um vídeo bem mais focado na fauna africana, né, cara? Nos humanos ali na África mesmo, né? Até por isso que ele não falou tanto. Exatamente porque a maioria dos predadores, animais da África. Isso é muito doido, né, cara? Onde o ser humano esteve por muito mais tempo é onde você tem a fauna mais bem preservada, né? Muita gente diz que é porque o ser humano cresceu, evoluiu com os animais, então os animais têm mais medo do ser humano. Pode ser, cara, é realmente uma lógica interessante. Mas, enfim,
Foi um vídeo muito legal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.